Elas já foram tratadas como escravas, sofreram discriminação, mas hoje, mesmo tendo que chegar cedo no trabalho para fazer o café da manhã, além de levar o cachorro para passear, limpar a casa, fazer almoço, lavar, passar, em alguns casos ainda serem responsáveis pela compra do supermercado, as trabalhadoras domésticas vêm conquistando espaço, respeito e direitos trabalhistas. A proposta de emenda à Constituição 478, aprovada pela Câmara de Deputados no começo de dezembro, amplia o direito das empregadas domésticas. São 16 itens que ainda vão ser apreciados pelo Senado, mas já estão causando muita polêmica. A proposta prevê direito de jornada de trabalho de 44 horas semanais, pagamento de hora extra e adicional noturno. Elas não poderão ganhar menos de um salário mínimo. Com o que vem pela frente, quem poderá pagar uma empregada doméstica? Para você que nos acompanha, boa tarde e obrigada pela audiência. Aqui no Estúdio do Ponto de Vista, eu recebo Luísa Batista, que é presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de Pernambuco, e Rômulo Saraiva, que é advogado previdenciário. Muito boa tarde e obrigada também pela participação de vocês no programa. E Rômulo, eu pergunto para você o seguinte: quais são esses 16 direitos que, apesar de entrar em votação ainda no Senado, mas que certamente as trabalhadoras domésticas vão ter direito? Boa tarde, telespectadores. A proposta de emenda constitucional, ela altera o artigo 7º da Constituição e ela dá o mesmo tratamento à classe dos empregados domésticos, da mesma forma que os trabalhadores urbanos e rurais. Então, a criação desses 16 novos direitos é uma conquista que está sendo discutida no Congresso Nacional e permitiria que a classe dos trabalhadores domésticos pudesse receber a hora extra, tivesse direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais, FGTS, a multa de 40% do FGTS, salário família, seguro-desemprego, seguro contra acidente de trabalho, acesso aos benefícios acidentários, entre outros. Então, é uma proposta de emenda que realmente está causando uma grande discussão na sociedade brasileira, haja vista que estão sendo criados de uma só vez 16 novos direitos que trazem uma repercussão financeira muito grande para quem mantém um trabalhador doméstico em sua residência. Luísa, para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, essa notícia é uma verdadeira vitória, uma conquista, ou ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela ainda traz uma preocupação com relação às demissões que poderão ocorrer? Boa tarde, Eliana. Boa tarde a todos. A preocupação do sindicato foi e continua sendo a gente buscar a igualdade de direitos, né? A gente sabe que com a aprovação vai onerar o custo da trabalhadora doméstica. Mas daí a gente pensar que vai gerar demissões, a gente não pode pensar dessa forma, porque o trabalho doméstico, né, que vem de uma herança da época da escravidão, ele, apesar de não gerar o lucro direto para o seu empregador, né, o trabalhador doméstico, ele é a base de organização da sociedade, né, porque através do trabalho doméstico é que se organiza toda a sociedade. Dá para a gente definir qual que é a função dessa trabalhadora doméstica? Porque, veja só, a gente às vezes sabe de alguns casos que em algumas casas as empregadas saem para levar o cachorro a passear 2 vezes ao dia, vão ao supermercado fazer as compras, às vezes estão na companhia dos motoristas, elas fazem pagamentos em bancos, casas lotéricas, quer dizer, saem fazendo uma série de funções. Dá para se definir, já existe assim regulamentado qual que é a função de uma trabalhadora doméstica, de uma empregada doméstica, ou dentro desses 16 novos direitos, isso vai estar definido? Rômulo? Na verdade, não há uma clareza em relação à definição no normativo jurídico brasileiro. A proposta de emenda constitucional ela não prevê a delineação dessas funções para empregado doméstico. A proposta ela cria, vamos dizer assim, a isonomia de direitos entre os trabalhadores que já existiam previstos na Constituição Federal. Mas em relação a esse excesso de atribuições, não há nada que se comente na proposta de emenda da Constituição.
Agora, a proposta, ela prevê não apenas a empregada doméstica, que trabalha como uma secretária no seio da residência, como outras funções. A exemplo do motorista, da babá, do cuidador do idoso, da governanta, da cozinheira, da passadeira. É um benefício que vai estender a esses outros profissionais também. Exato. E é importante que o empregado, ele deixe na negociação, antes de começar o contrato de trabalho, acertado como ocorrerá essas atribuições no seu dia a dia. Ou seja, quais são as funções que de fato ele vai ter que exercer. Exato. Essa tem sido a orientação que o sindicato passa? O sindicato sempre procura orientar a trabalhadora, que procura o sindicato, assim como as empregadoras também, né? Porque existe esse acúmulo de função, né? Levar o cachorro para passear, isso não é a função da trabalhadora doméstica, né? O trabalho dela é dentro da residência, ela vai cozinhar, passar. Quando existe uma pessoa idosa, geralmente tem pessoas que não têm condições de pagar duas profissionais, né? A cuidadora de idoso e a trabalhadora, então o que é que acontece? A trabalhadora também fica encarregada de, digamos assim, dar uma olhadinha naquela pessoa, dar o medicamento na hora certa, né? Fazer uma comida diferente, né? Uma comida de dieta, mas compras em supermercado, levar a criança ao colégio, sair com o cachorro para passear, lavar sapato, nada disso é função da trabalhadora doméstica. Mas em muitas casas elas têm que fazer. Nem se pergunta se sabe, se coloca, ó, tá aqui para você fazer e pronto, é teu serviço. Exato. Só que muitas meninas, né, não têm noção de que aquilo não está obrigatoriamente dentro da função que ela deve exercer dentro daquela casa. Então, ela precisa do emprego e, por conta disso, ela não procurar se informar, ela finda fazendo tudo, mas não é função. Não é função. A nova PEC, aliás, essa PEC, ela fala em hora extra, né? Essa jornada de 8 horas. Como definir? Por exemplo, jornada de 8 horas. Se ela pega às 7 da manhã, ela vai largar às 16, porque a trabalhadora passará a ter 1 hora de almoço. Né? Ou meio-dia, das 11 ao meio-dia, ela vai ter direito a 1 hora de almoço. Então, se ela começa a trabalhar às 7, vai até às 4 horas da tarde. Mas como controlar de fato se ela vai até às 4 horas da tarde? Quando passar que for extra, quem é que vai controlar isso? Se trabalhar em feriado, por exemplo, se ela trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, das 7 até às 4, aos sábados ela tem que trabalhar 4 horas por dia. Como que se prevê essa fiscalização? Como? Eu entendo que não se revela razoável a esse tempo todo o tratamento diferenciado entre o empregado doméstico e os trabalhadores urbanos e rurais. Então, a criação da jornada de trabalho de 44 horas semanais é um direito que era necessário, porque não parece justo e isonômico haver essa distinção de trabalhadores. Afinal, o empregado doméstico, quando trabalha 10, 11 horas na casa, ele também se cansa, e essa previsão de pagamento de hora extraordinária também é uma espécie de compensação financeira por esse trabalho em excesso. Porque, olha, cuidar de uma casa não é fácil. Lavar, passar, pôr as coisas em ordem, você ter criança, você ter gente reclamando, né? Mas aí como é que vai ser esse controle, essa fiscalização? Pois é, embora seja necessário, a criação da PEC, ela esbarra em algumas dificuldades de ordem prática. Então, no caso da doméstica, onde o trabalho se dá dentro do seio familiar e onde há a dificuldade de fazer o controle de registro de horário, esse é um dos pontos que está gerando discussão. Aliás, o principal. A exemplo também da questão do adicional noturno. Algumas empregadas, elas necessitam dormir eventualmente no trabalho, ou algumas moram no ambiente de trabalho. Então, o controle dessa hora extraordinária ou do adicional noturno é uma questão que não está clara na PEC, mas que soluções jurídicas já foram apontadas para, pelo menos, atenuar esse problema. A exemplo da criação de um salário mínimo diferenciado para a empregada doméstica que necessite dormir no emprego. Então, isso seria uma forma de, vamos dizer assim, tratar e contornar o problema de fazer o controle, já que esse tipo de profissional ele está inserido dentro da residência e que tem a proteção do Estado e que fica, inclusive, difícil de fazer uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Então, se estuda mecanismos de regulamentar
a criação para fazer o pagamento da hora extra e do adicional noturno. O que o sindicato acha disso? O sindicato tem recebido inúmeras reclamações das trabalhadoras exatamente por isso, porque elas passam da hora e aí o sindicato, não só o sindicato, a FENATRAD, né, todos os sindicatos do Brasil, a gente está se mobilizando para que quando a PEC for aprovada, fazer exatamente isso que o doutor Rômulo falou, né, fazer ou um salário diferenciado ou uma cobrança de hora extra também que permita a trabalhadora não sair prejudicada no seu direito. Quando você fala que o sindicato vem recebendo muitas reclamações, porque é de empregada que deveria largar às 4 e acaba saindo 5, 6 horas ou de noite, que está fazendo além do que devia fazer? Exatamente. É sempre aquela história. Ela diz, olha, ela exige que eu chegue às 6 da manhã e eu cumpro o horário de chegada, mas a hora de saída eu não tenho um horário definido. Tem trabalhadora que chega às 6 da manhã no trabalho e sai às vezes 8, 9 da noite. É uma coisa absurda, né? Já extrapolou muito o horário permitido, né? Porque essa é 2 horas extras, né, por dia que as outras categorias fazem. E no caso das trabalhadoras, além de elas não serem remuneradas por essas horas extras, ainda tem a questão que ultrapassa e muito as 2 horas permitidas por lei. Essas trabalhadoras, quando colocam no sindicato, quando fazem a denúncia, elas dizem que as patroas afirmam o quê para essa jornada extensa de trabalho? Não, porque todas as tarefas que lhes são atribuídas para realizar durante aquele dia de trabalho tem que ser feita, independente do horário ou não. E muitas fazem isso porque não tem a cobrança de hora extra, né? Não tem como a trabalhadora reclamar na justiça ainda a cobrança de hora extra. Não é regulamentada, não tem como cobrar. Quer dizer, com essa PEC, uma trabalhadora dessa que pega às 6 da manhã, né, que eu particularmente acho isso um absurdo, 6 horas da manhã, muito mais e você sair do trabalho 8, 9 horas da noite, ela vai colocar na justiça. Ela vai colocar, pela regra atual, ela não teria direito, uma vez que a jornada de trabalho não é um direito garantido para o empregado doméstico. Agora, a partir da aprovação da PEC, então ela realmente vai poder reclamar na Justiça do Trabalho a diferença de hora extra realizada em razão do contrato. Então, o patrão que tem uma empregada doméstica, ele, sendo aprovada a PEC, ele tem que respeitar as 44 horas semanais, sob pena de pagar hora extraordinária e outros direitos e repercussões trabalhistas. E você sabe quanto vai custar ter uma empregada doméstica após essa PEC? Não? Então não saia daí, a gente volta rapidinho. Quanto custa ter uma empregada doméstica? Este é o tema do Ponto de Vista, o assunto que mexe com a vida de 7 milhões de mulheres em todo o país que trabalham como empregadas. Debatendo o assunto, Luísa Batista, que é diretora-geral do Sindicato das Empregadas Domésticas de Pernambuco, e Rômulo Saraiva, que é advogado previdenciário. E é a grande pergunta, hoje, algumas empregadas ainda ganham o salário mínimo, que é de R$ 678. Mas, Luísa, tem muita empregada que não ganha sequer o salário mínimo, correto? Correto. Muitas trabalhadoras ainda ganham menos do que o salário. 350, 400. Chega a casos dessa natureza diariamente no sindicato. E para cumprir uma jornada de trabalho diária que começa às 6 e só Deus sabe a hora que termina. Exatamente. E aí a trabalhadora, quando vai no sindicato, né, ela vai fazer os cálculos daquilo que ela tem direito a receber, o sindicato faz com correção de salário, o que dá um aumento considerável no que ela tem o direito de receber. Só que quando a gente questiona por que ela aceitou ganhar menos do que o salário, já que ela tem direito a ganhar um salário, ela diz, não, porque eu estava necessitada, né? E aí é aquela história, se você está necessitada, você pega um serviço para ganhar menos. E você não acredita, por exemplo, quando a PEC, sendo aprovada pelo Senado, de não ocorrer as demissões, e se ocorrer as demissões, o que essas trabalhadoras vão fazer? Se não tiver a patroa que aceite o que diz a lei, elas vão ficar desempregadas e vão trabalhar onde? Olha, Eliana, quando aumenta, né, quando amplia os nossos direitos, à medida que vai ampliar, a trabalhadora também ela vai ter consciência que ela tem os mesmos direitos que os outros trabalhadores e aí ela vai passar a reclamar mais, né, a exigir que os direitos sejam cumpridos.
todo caso, quando não acontece, tem o sindicato para orientar, né? Diariamente a gente costuma atender no mínimo 50 trabalhadoras, né, que vão buscar informações e aí a gente repassa para elas os direitos que ela já tem, né? Ela questiona a aprovação da PEC, a gente explica que ainda está para ser votada no Senado, entendeu? E quando acontecer, e vai acontecer se Deus quiser, né, a luta continua para isso. Aí a gente vai ter que fazer uma rede de informação para que essa trabalhadora ela tenha consciência do seu valor e ela não aceite, né, ficar recebendo menos do que um salário, que é um subemprego, né? Você acredita que, por exemplo, se ocorrer possíveis demissões, que a mulher hoje que trabalha como empregada doméstica, ela poderá deixar de ser empregada para ser a diarista? Porque como diarista ela ganha até muito mais do que empregada, correto? Correto. Agora, quando muitas trabalhadoras optam por trabalhar como diarista, é porque ela não tem o pouco direito que já está garantido em lei, não é respeitado. E quando chega aquela questão que bate mesmo, que é a hora extra, né, que é a regulamentação da jornada de trabalho, é a maior reivindicação seguida do FGTS, quando esses direitos for garantidos, ela não vai querer trabalhar diarista porque ela sabe que vai ter futuramente, na saída ela vai ter aquela indenização que os outros trabalhadores têm. Ou seja, ela pede, ela pode ganhar num primeiro momento trabalhando, vamos supor, hoje uma diarista ganha em torno de quanto? De R$60 ao dia, né? De 50 a 60 reais. 50 a 60 por dia. Local, Se ela trabalhar 3 vezes na semana, R$50, ela está ganhando 150, se ela ganhar 60 são 180. Mas ela pode ganhar um valor maior no dia a dia, mas no final do mês, no futuro, em termos de direitos, ela não vai ter nenhum. Não vai ter nenhum, né? Até porque atualmente ela já tem o quê? Ela já tem aviso prévio garantido, né? Se ela cumpre, ela recebe. Se ela é demitida de imediato, não é isso, doutor Romo? Ela também é indenizada no aviso prévio, ela tem um proporcional de décimo, ela tem um proporcional de férias, ou completa ou proporcional. E ela, como diarista, ela não vai ter nada disso, né? É então, só a diária mesmo. Não é vantagem. Exatamente. Se for uma pessoa que consiga pensar no futuro e pelo menos recolher a previdência, né, ela pode futuramente chegar à idade e se aposentar. E se ela é aquela pessoa que não se controla, que não recolhe a previdência, essa pessoa está totalmente desacobertada. E com a aprovação da PEC, ela já vai ter a consciência que trabalhando com a carteira assinada, né, numa residência, vai estar garantida futuramente. Tá. Doutor Mon, hoje uma empregada custa R$678, que é o salário mínimo, mais os encargos sociais para as patroas aí que pagam, ou aqui tem a carteira assinada e cumprem com as obrigações, mesmo não sendo aprovado, sendo obrigatório por lei. Mas isso, com a aprovação da PEC, esse custo vai subir para quanto? Essa conta, ela, a grosso modo, o empregador, ele já custeia em torno de um novo salário, além do salário que é pago ao trabalhador. Os trabalhadores urbanos, quando o patrão paga, ele paga outro salário em relação a custo. No caso da empregada doméstica, a conta ela pode variar a depender das características do contrato de trabalho. Então, uma empregada doméstica que faça 2 horas extras por dia, com o salário mínimo atual, isso aí repercute no fim do mês em torno de R$218. Vai depender também, por exemplo, da quantidade de hora em adicional noturno que é realizado. R$218 além do salário. Além do salário. Vai depender também de quanto tempo ela faça adicional noturno, que são as horas trabalhadas a partir das 22 horas. Então, há custos que variam das 22 horas. Por que 22 horas? Adicional noturno só vem depois das 10 da noite? Exato. Está previsto e sendo garantida a isonomia para o empregado doméstico, ele também vai ser tratado da mesma forma que o trabalhador urbano. Então, existem outras implicações financeiras. A exemplo do seguro acidente de trabalho, a multa de 40% do FGTS, que é uma multa pesada e alta e que desestimula os empregadores a demitirem sem justa causa. Existe o custo de 8% do FGTS. Então, a hora extra. Então, vai depender das características do contrato de trabalho. Estima-se, a grosso modo, que uma pessoa que trabalhe, vamos dizer assim, em situações normais, sem fazer tantas horas extras, ela teria um adicional de 45% das despesas já realizadas atualmente.
Agora, muita gente hoje, por exemplo, a gente vê, às vezes o casal tem um filho que foi para a escola, volta, tem o transporte escolar que deixa em casa, mas você sabe que você tem uma empregada que vai estar limpando a casa, que vai preparar a comida dessa criança, que vai ficar. Com um acréscimo desse, não vai conseguir manter, porque vai pesar, né? Está se preparado, vocês acreditam assim que a sociedade brasileira, o trabalhador, até porque a empregada doméstica, você empregar um trabalhador na sua casa, né, não lhe gera renda em nada, né? Facilita o seu trabalho para que você possa trabalhar, tá atuando no mercado lá fora. Exatamente. A sua opinião, está preparado ou vai haver assim, vamos optar por as lavanderias, vou contratar uma faxineira, a criança vai ter que ficar o dia todo numa escolinha, embora poderá ter que pagar mais caro? Olha, Eliana, quando você soma tudo isso, aí você vê que não é tão oneroso manter a trabalhadora doméstica se você passa a realizar tudo isso fora de casa. Roupa, alimento, uma pessoa para fazer faxina 1 ou 2 vezes na semana, né, fazer uma diária, pagar mais pelo colégio, vai também pagar a alimentação dessa criança no colégio. Se for fazer os cálculos, eu acredito que não vai ser tão oneroso quanto manter uma trabalhadora doméstica. Pode sair até mais caro. Pode sair até mais caro, isso sem contar que a criança ela vai conviver o tempo todo com outras crianças, mas o ambiente mesmo da casa, ela só vai usufruir à noite, né, com os pais e no final de semana. Agora, a gente está aqui falando muito da empregada, da trabalhadora doméstica, mas a gente esquece que, por exemplo, assim, todos esses direitos eles são expandidos ao motorista, à babá, à faxineira, à copeira, né? E a governanta, o mordomo, porque existem ainda muitas casas por esse país afora que ainda tem esses profissionais. Sim. E no caso de motorista, ainda é muito mais sério, porque às vezes alguns motoristas, eles têm uma festa final de semana, então aí você tem, diante da lei seca, né, o patrão que vai com o motorista porque vai beber, e aí tem esse que vem a hora extra, o adicional noturno, tudo isso pesa. Pesa e, assim, o temor dos patrões em relação à criação da PEC das domésticas é em relação também a esse custo. Em 1972, quando foi criada a Lei do Empregado Doméstico, houve uma especulação de que haveria uma demissão em massa. E, na realidade, isso aí observou-se depois que foi absolvido pela sociedade. É possível que até a criação da PEC ocorra demissões antes da alteração das regras do jogo. Então, afinal, demitir um empregado doméstico sairá mais caro, tendo em vista que o patrão vai pagar uma multa de 40%. Depois que estiver em vigor. Depois que estiver em vigor. Então, até a criação da PEC, é possível que ocorra algumas demissões. Mas isso aí não deve ser levado como argumento, uma vez que a informalidade já é grande na realidade do empregado doméstico. Então, de acordo com dados do IBGE, no Brasil são 7 milhões de empregados domésticos, sendo que desse contingente, 2 milhões apenas têm a carteira profissional anotada. Então, de acordo com as regras atuais, mesmo havendo um tratamento diferenciado em relação aos demais trabalhadores, a informalidade ainda é muito grande. Então, não significa que com a criação da PEC, essa informalidade vai reduzir. Pelo contrário, eu acredito que vai aumentar a informalidade e também a criação de novos campos de trabalho para quem trabalha como diarista, que é um profissional autônomo. Luiz, então vai depender exclusivamente do trabalhador a própria fiscalização. E vai existir uma lei quando ela for apreciada e votada pelo Senado, né? Mas essa fiscalização, para saber se a lei de fato vai estar sendo cumprida, vai depender exclusivamente do profissional. Exatamente. Depende exclusivamente da trabalhadora, principalmente a questão do INSS. E o sindicato sempre que pode, né, sempre no segundo domingo de cada mês, a gente tem uma assembleia onde a gente recebe a categoria lá na Rua da Concórdia. E a gente sempre orienta as companheiras para que pelo menos 2 vezes ao ano elas vá ao INSS e solicitem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Como se fosse o extrato de recolhimento do INSS. Porque quanto mais passa o tempo, mais fica difícil, né? Não só para o empregador legalizar o INSS, como ela
requerer na justiça o pagamento. O pagamento. Agora, uma coisa importante que quando a gente fala nessa PEC, que é aprovada a jornada de 8 horas por semana, tem uma hora de almoço. Como é que fica a questão do transporte, o vale-transporte e a questão da alimentação? O patrão, ele vai ser obrigado a dar alimentação ou a empregada, a trabalhadora, vai ter que levar o almoço de casa, por exemplo? Na verdade, a questão do vale-transporte... Ou isso vai poder ser descontado do salário? Não, a PEC ela não aborda exatamente esse assunto. Ela cria novos direitos, mas não contempla a criação do salário alimentação e do vale-transporte. O desconto de alimentação. Mas o vale-transporte, esse aí, ela não vai poder descontar, porque do jeito que as outras categorias têm direito ao vale-transporte, né, com desconto de apenas 6% do salário, nós já temos esse direito garantido desde a Constituição. Desde a Constituição. Então, o vale-transporte não se mexe. Não entra em discussão. A alimentação também. A alimentação também, em 1988, com a Constituição que foi promulgada em 88, esse desconto não foi mais permitido. Agora, a gente não sabe se na PEC vai ser abordado de novo esse assunto, se vai ser permitido o desconto de alimentação ou não. Ok. Rômulo, Elisa, muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que tenha ajudado o telespectador, né, que está em casa sem saber como é que vai ficar. Será que eu vou ter condições ou não de manter uma empregada doméstica, né? E vamos torcer aí. Essa PEC ela deve ser aprovada, com certeza, depois do Carnaval. O Ponto de Vista está terminando, mas você pode participar do próximo programa. Envie para a gente um assunto que gostaria de ver discutido aqui. Nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo para vocês, uma excelente semana e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá!